Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de Bases Matemáticas Aplicadas à Saúde. Aqui uma questão envolvendo função. E nessa dúvida, o que se coloca ali é que é dada uma função f e dois pontos dessa função, e pede um terceiro ponto. No entanto, eu acrescentei aqui, que essa é uma função afim, ou uma função de primeiro grau. Quer dizer, é uma função que gera uma reta, porque se isso não for definido aqui, a gente não tem como obter essa função. Quer dizer, é uma f de x, né, na forma ax mais b, uma função de primeiro grau. E o gráfico dessa função é sempre uma reta. Tá, ok? O que nós temos aqui, ó, que a f de 0 é igual a 3. Então, quando x for 0, e esse ponto é bem aqui no cruzamento, o valor de x igual a 0 é bem no cruzamento com o eixo y, né? O y vai ser igual a 3. Então, vamos colocar aqui uma escalinha. Está aqui, ó, 3. O y é 3. Então, é esse ponto aqui. Esse é o ponto 0,3. A f de 0 que dá 3. Ok? Quando eu digo que a f de 0 é 3, se eu coloco 0 no lugar do x, tá? O y, que é a f de x, vai ser igual a 3. Perfeito? Da mesma forma aqui que diz que a f de menos 2 é igual a 0. Bom, o x igual a menos 2 está mais ou menos aqui. Tá? Agora, onde é que está o y igual a 0? No cruzamento com o eixo x. Esse é o eixo y, é o eixo vertical. Então, esse é o ponto menos 2,0. Quando o x for menos 2, o y é 0. Bom, dados esses dois pontos, qual é exatamente qual é a função, só corrigir aqui, que gera o gráfico ou a reta que passa por esses dois pontos, tá? Eu quero saber essa função. Eu desenhei o gráfico aqui, não é uma parte da resolução obrigatória, a parte obrigatória dessa resolução, tá? O que se deseja aqui é determinar a f de menos 3. Olha, quando o x for, se eu continuasse aqui, quando o x for igual a menos 3, qual é o valor da função f, quando aqui for menos 3. Ok? Bom, aqui a gente consegue ter uma ideia aí, que vai ser o que? Um valor, vai ser um valor negativo, tá? Mas que valor é esse? Essa é a questão. Bom, aqui o fato de eu ter este ponto, uma f de 0, isso daqui é o intercepto da função. Sempre que o x é igual a 0, a função está cruzando o eixo y. Isso a gente chama de intercepto. E numa função de primeiro grau, o intercepto é esse coeficiente aqui, que não depende do x. Aliás, em qualquer função polinomial, o termo que não está acompanhado de x, aquele valor, aquela constante, é que determina exatamente a altura do cruzamento no eixo y. Ok? E isso nos facilita a resolução porque, olha, aqui independente do ponto ter coordenada x igual a 0, geralmente o que nós fazemos aqui? Substituímos o valor de x aqui na expressão, tá? E o valor de y para encontrar o a e o b. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui o seguinte, ó, a que multiplica 0, então estou considerando essa primeira informação, que é o ponto 0,3. Quando o x é 0, o y é 3, ou a f de x. Então, a vezes 0 mais b é igual a y, igual a 3. Aqui é uma equação, que você fala, tem duas incógnitas, a e b. Teoricamente, eu não conseguiria determinar os valores dessas duas. Eu preciso de uma outra equação, que nós temos também. Tá? Acontece que aqui a vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 0 mais b igual a 3, ou seja, b igual a 3. Pronto, encontramos o valor do b. Isso foi facilitado exatamente pelo fato do x ser igual a 0. Agora, vou para o outro ponto, que é o ponto menos 2,0. Quando o x for menos 2, o y é 0. Aí vai ficar a que multiplica menos 2, ax, mais b igual a 0, que é o y. Portanto, a que multiplica menos 2, menos 2a, mais b igual a 0. Acontece que o b, a gente já sabe, é igual a 3, então eu coloco 3 aqui no lugar do b. Portanto, menos 2a igual a menos 3, ok? Daqui sai, eu posso multiplicar a equação toda por menos 1, daqui sai que 2a é igual a 3, e finalmente a igual a
3 sobre 2. Tá aqui. Então, essa é a função que nós queríamos. Vou colocar aqui, olha, a nossa f de x, a função que gera esse gráfico é ax, ou seja, 3 meios que multiplica x, isso você pode colocar na forma decimal se quiser, que é 1,5, né, 1,5, mais 3, ok? Bom, mas o que o exercício pede? Ele pede a f de menos 3. Aí eu tendo a lei de formação da função, a expressão que me dá a função, eu consigo calcular o valor dessa função para o x que eu quiser. Tá? Então, vou substituir agora o x por menos 3, é o que o enunciado está pedindo. 3 meios que multiplica menos 3, mais 3. Aqui vai ficar 3 que multiplica menos 3, vai dar menos 9 sobre 2, mais 3. Colocando tudo isso sobre 2, eu vou só apagar aqui esse pedaço, que nós já resolvemos. Tá? Colocando tudo sobre 2, calculando, na verdade, o MMC de 1 e de 2, que é 2, né? Eu vou ter 2 por 2 dá 1, multiplica por menos 9, continua menos 9. 2 por 1 dá 2, multiplica por 3 dá 6. 6 sobre 2 é 3, tá? Então, não mudei o valor. Só representei aqui como uma outra fração. Menos 9 mais 6 vai dar menos 3. Portanto, menos 3 sobre 2, que você pode colocar como menos 3 meios. Essa é a resposta, portanto. Ok? Se tiver alguma dúvida, é só enviar que eu resolvo e posto aqui nessa série de dúvidas da disciplina. Até o próximo vídeo.